Bem-vindo ao canal Jornalismo para Concurso. Eu sou a Valesca e hoje nós vamos estudar a teoria hipodérmica. De imediato, eu peço para você seguir nas redes sociais, @Prof. Valesca de Jornalismo, Instagram, TikTok e, claro, se inscrever aqui no canal, que nos ajuda bastante. Hoje nós vamos trabalhar a teoria hipodérmica numa série de teorias da comunicação para concurso público através do método LEAD. O método LEAD é uma metodologia de estudo que eu desenvolvi a partir das 5 perguntas básicas do LEAD, para que jornalistas trabalham diariamente e entregar para o seu leitor as informações mais importantes de imediato. E o seu leitor receber essas informações o mais rápido possível, né? As informações mais importantes. Não quer dizer que você não vá desenvolver o seu estudo ou desenvolver o seu texto jornalístico a partir dos outros parágrafos, com hiperlinks, enfim, fazendo uma alusão ao texto jornalístico. E a ideia aqui é que você não tenha que ler tantos livros, tantos artigos, tantos materiais toda vez que precisar estudar as teorias da comunicação focada em concurso público. Então, se atente a palavras-chave que se repetem ao longo do tempo e também a partir das questões de diferentes bancas de todo o Brasil. O que é a teoria hipodérmica? A teoria hipodérmica, ela também é conhecida, e isso a gente não pode negligenciar, que talvez possa te ajudar numa prova de concurso, tá? É conhecida como agulha hipodérmica, como teoria da seringa, como teoria dos efeitos limitados, teoria da bala mágica, o bullet theory, uma versão em inglês, e teoria hipodérmica. Então, essa teoria faz uma alusão a uma agulha que injeta uma substância diretamente sobre a pele, que é a mensagem que seria injetada no público que aceita de forma passiva e imediata, sem questionar. Quem desenvolveu, né, um dos pesquisadores mais lembrados é o Harold Lasswell, mas se algumas questões falar em opinião pública e aprofundar a sua questão, você pode considerar o Walter Lippmann, que é uma das referências nos estudos sobre opinião pública. Foi uma teoria desenvolvida ali no início do século XX, entre as décadas de 20 e 30, mas eu já vi questões que definem a teoria hipodérmica no final dos anos 40. Ocorreu nos Estados Unidos e tentava explicar esses efeitos da propaganda entre as duas grandes guerras no início do século XX. Esses pontos, como duas grandes guerras, século XX, início do século, são palavras-chave importantíssimas para você gravar no seu material e relacionar dentro das questões. Então, vamos começar com uma questão da Consulplan, uma prova de 2024, que traz um texto que explica a teoria hipodérmica e ela quer saber o que significa, então, qual que é o princípio central da teoria hipodérmica. Então, na alternativa A, diz o seguinte: destaca a importância da interação interpessoal na formação das opiniões individuais em uma sociedade de massa. Aqui, a gente precisa pensar que a teoria hipodérmica, ela lança as informações para o público e o público não tem opiniões individuais em nada. Na verdade, eles aceitam as informações de forma passiva, sem nenhum problema. Então, essa questão ela não pode estar certa porque não provoca opiniões individuais. A alternativa B diz assim: sugere que os meios de comunicação de massa atuam como agentes passivos, refletindo as opiniões predominantes na sociedade. Na verdade, os meios de comunicação de massa atuam como agentes passivos. Não são os meios de comunicação de massa que atuam dessa forma. São as pessoas, o público, que recebe essas informações de forma passiva durante esse contexto da teoria hipodérmica. Então, a alternativa B não nos serve. Na alternativa C, diz o seguinte: de acordo com a teoria hipodérmica, a sociedade de massa é caracterizada por indivíduos isolados, suscetíveis à influência direta e imediata dos meios de comunicação. Exatamente isso. É um jeito diferente de informar como que as pessoas recebiam essas informações, essas propagandas ali naquele período, mas eles basicamente aceitavam essas informações sem questionar. Por isso a letra C está correta. D. Segundo a teoria hipodérmica, a diversidade de opiniões na sociedade de massa impede a eficácia dos meios de comunicação de massa na transmissão de mensagens uniformes. A diversidade de opiniões na sociedade. Os indivíduos nessa teoria não têm opiniões. Não acontece isso. Então, não considere essa uma questão certa.
O que é a teoria hipodérmica? Vamos repetir? Quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. Teoria hipodérmica é uma alusão da agulha que injeta uma substância diretamente sobre a pele. Que substância é essa? A informação, a mensagem, ela é direcionada no público que aceita de forma passiva e imediata, sem questionar. Um dos autores mais lembrados é o Harold Laswell, mas o Walter Lippmann também é uma referência quando se fala de opinião pública. Ocorreu entre a década de 20 e 30, mas tem bancas que consideram ali no final dos anos 40. Nos Estados Unidos é importante, e às vezes vai falar, ó, perceba, o estadunidense Harold Laswell já faz essa associação aos Estados Unidos. E para explicar, então, os efeitos da propaganda, que é uma palavra-chave, desculpa, entre as duas grandes guerras no início do século XX. Vamos de questão. A teoria hipodérmica, também conhecida como Bullet Theory. O que eu falei para vocês no início da aula? É uma forma de ser conhecida essa teoria. Por isso, decorem que quando aparecer na sua prova, como aqui na Avança São Paulo de 2024, falar sobre Bullet Theory, tá falando da teoria hipodérmica. É uma das primeiras abordagens e tal. Qual que é a premissa que a banca quer saber? Vamos lá, alternativa A. A comunicação de massa tem um efeito limitado sobre o público, que interpreta a mensagem de acordo com suas próprias experiências e crenças. Aqui o público não interpreta nenhuma mensagem. Nessa teoria não acontece interpretação. Essa questão de interpretar com as próprias experiências e crenças é basicamente a teoria das influências sedativas. Se estivesse falando sobre essa teoria, tudo bem, mas aqui na teoria hipodérmica não. B. A teoria sugere que os meios de comunicação de massa têm a capacidade de influenciar o público de maneira passiva e crítica, permitindo uma reflexão aprofundada sobre as mensagens recebidas. Olha, influenciar o público de maneira passiva, a gente até poderia considerar a questão ali de o público ser passivo, mas crítico não tem como, porque essa teoria não olha para o público esperando que eles possam reagir de forma crítica às informações que eles estão recebendo. Por isso, a alternativa B não serve. Ainda diz que eles fazem uma reflexão aprofundada sobre as mensagens recebidas. Não, o público não faz nenhuma. Naquele período do século XX, no início do século XX, o público não fazia nenhuma reflexão aprofundada. Por isso, a alternativa B não serve. Alternativa C. A teoria hipodérmica postula que as mensagens da mídia são injetadas. Injetadas é uma palavra-chave perfeita para você guardar na sua memória e relacionar nos seus estudos. Aqui, aí diz o seguinte, que são injetadas diretamente no público e aceita passivamente, sem questionar. É exatamente isso que a teoria hipodérmica propõe, né, naquele período. Então, a alternativa C é correta. Por que a alternativa D não está correta, tá? Que diz o seguinte, de acordo com essa teoria, a audiência é ativa e participa do processo? Na verdade, não, ela não é ativa, ela não participa de nenhum processo de comunicação. Alternativa E, considera que os efeitos da comunicação de massa são sempre negativos, independente do conteúdo? Aqui também não trabalha com os efeitos, trabalha com a emissão. O ponto central da teoria hipodérmica é o emissor e não o receptor. Deu para entender? Então vamos de novo, se caso ainda não tenha sido claro nos seus estudos. O que é a teoria hipodérmica? Uma alusão à agulha que injeta essa substância diretamente sobre a pele. Que substância é essa? A informação. A informação que os meios de comunicação de massa, ali no início do século XX, que é a imprensa, né? A imprensa jogava as informações, a publicidade, a propaganda. A propaganda jogava as informações para o público e o público aceitava de forma passiva, sem questionar. Quem estudou? Harold Laswell, mas se falar de opinião pública é o Walter Lippmann. Entre a década de 20 e 30, mas se aparecer na década de 40, você considera, né, dentro do contexto, se estiver certinho, considera que é a teoria hipodérmica. Onde ocorreu? Nos Estados Unidos. Por isso que é o estadunidense Harold Laswell. Para explicar os efeitos da propaganda entre as duas grandes guerras no início do século XX. Questão da FGV de 2025. Essa aqui é bem interessante. E se pega um aluno desatento, que não conhece o LIT e que não sabe que os outros nomes, e essa questão é legal porque ela indica a importância da gente saber os outros nomes
da teoria hipodérmica. Porque ela diz o seguinte, você precisa completar, né, essas lacunas e você vai ver que não precisa nem concluir toda a informação para descobrir a resposta. Vamos lá. O próprio nome da abordagem conhecida como teoria hipodérmica ou teoria da seringa ou teoria dos efeitos limitados, teoria da bala mágica, bullet theory, agulha hipodérmica. Esses são os nomes da teoria hipodérmica, tá bom? Vamos lá para as alternativas. Alternativa A, silver bullet. Silver bullet, por acaso, silver bullet aparece no lead que a gente está estudando? Se não aparece, não é essa a questão. Agenda setting, em algum momento do lead, que diz o que é a teoria hipodérmica e os nomes que se repetem, por acaso, a agenda setting aparece no lead da teoria hipodérmica? Não aparece. E o que é agenda setting? Uma outra corrente de pensamento. É a teoria do agendamento, que a gente vai conversar mais tarde. Então, não faz parte, não faz nenhum sentido com a teoria hipodérmica. Bullet theory, na alternativa C, é também uma forma conhecida. A gente não viu na questão passada que bullet theory também faz parte é conhecida a teoria hipodérmica? Matou a questão. É isso. Não precisa nem olhar o resto. Não precisa olhar o resto. Mas claro que na prova você vai olhar o resto, você vai analisar. Por quê? Porque se tivesse assim, ó, aí a alternativa D, o gatekeeping, é aquele portão, né? O que faz o filtro das notícias. Então não faz relação com a teoria hipodérmica. E gatewatching também não faz, que ele dá uma misturada aqui para ficar no inglês. Desconsidera, não é. É o bullet theory, que é a forma como a teoria hipodérmica é conhecida. Mas digamos que a FGV quer complicar a sua vida e normalmente ela vai colocar o bullet theory na alternativa B e a alternativa E. Aí você precisa considerar as diferenças e analisar com calma e entender do que está se falando a partir, né, das palavras-chave, dos contextos que você precisa estudar da teoria hipodérmica. Mas, de uma forma rápida, prática, questão desse ano, tá? 2026 da Fundatec, aplicada ali no Conselho Regional de Educação Física. Diz o seguinte, explica o que é a teoria hipodérmica, tá? Que faz parte da psicologia behaviorista, que estuda o comportamento da audiência. E aí ela te entrega que essa teoria também é conhecida como a teoria da bala mágica. E te dá as opções. Quer saber que esse trecho se refere a qual teoria? Aí a gente vai pensar o seguinte. No lead que a gente estudou aqui, aparecia o modelo de Lasswell no lead? Aparecia Harold Lasswell. E Harold Lasswell realmente desenvolveu o modelo de Lasswell, né? O modelo tem seu nome. Mas a teoria hipodérmica não estuda o Harold Lasswell. O lead não traz essa informação, não é uma das informações mais importantes. Então, o modelo de Lasswell não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Teoria narcotizante, alternativa B. No lead da teoria hipodérmica, alguma vez a gente falou em teoria narcotizante? Não, a banca quer te confundir. Porque se você não conhece a teoria narcotizante, se você não conhece o modelo de Lasswell, você se perde. Você se perde. Mas se você estudou o lead da teoria hipodérmica, não é a teoria do agendamento. Não é a teoria dos usos e gratificações. Só pode ser a alternativa E, a teoria hipodérmica. Tá bom? Pelo menos com lead, você poderia chutar. Ah, mas se eu não conheço as outras teorias, o que quer dizer? Ao longo do tempo aqui no canal, a gente vai trabalhar as outras teorias, a gente vai estudar o lead das outras teorias para conseguir identificar, pelo menos chutar, né, numa prova de concurso, as teorias da comunicação, tá bem? Mas a ideia é que você consiga, pelo menos, fazer uma análise através do lead sobre o que está se falando. Tá bom? E se você gostou dessa aula, se te ajudou, se fez sentido na sua cabeça e se a didática desse material foi interessante para você, comenta aqui método LEAD, que eu vou te enviar o LEAD das teorias da comunicação para concurso, que é um guia gratuito que vai
trazer 3 teorias clássicas que caem em todo concurso que você precisa entender de forma rápida, fácil e estratégica, tá bom? E tem nesse mesmo estilo, traz o lead, traz umas questões e tem uns materiais interessantes para você ir além do lead. Você conseguir aprofundar. Se você tiver bastante tempo e dedicação no seu concurso, você pode aprofundar os seus estudos para não ficar só no lead e não se perder, tá bom? Em nenhum momento. Não esquece de seguir nas redes sociais. Muito obrigada.